Boa tarde, galera da primeira série. Tudo bem com vocês? Paz e bem para todos. Acho que redundante dizer, eu tô com saudade de vocês. Bom, gente, nós vamos continuar o capítulo 5. E hoje, assim, bem mais curtinho, né? Sabe como é que é, né? Colher de chá para a Semana Santa, né? Então, nós vamos falar sobre o conteúdo da página 7 a 14, ok? Veja só, nós vamos tratar das camadas internas da Terra, da dinâmica da Terra, a questão das teorias da placa tectônica e as consequências dos limites das placas tectônicas. Bem, nós temos aqui o modelo químico da estrutura da Terra, né? A estrutura da Terra, ela é composta por silício, alumínio, magnésio, ferro, magnésio, ferro e níquel, né? Então, veja bem, a grosso modo, a Terra é dividida em camadas. Você tem a crosta, que também é chamada de litosfera, né? Você pode usar a terminologia crosta, né, ou crosta, ou seja, pode ser mais, o O pode ser mais aberto ou mais fechado. Isso é regional. Bem, a crosta continental, ela é formada por grande diversidade de rochas, embora você tenha uma predominância, tá, das rochas graníticas. E essas rochas, por sua vez, são ricas em silício e alumínio. Por outro lado, né, você tem na parte da crosta oceânica, você vai encontrar basicamente as rochas basálticas. Essas rochas basálticas são ricas em silício e magnésio. Se vocês forem pegar a representação da crosta terrestre em alguns livros de geografia, vocês vão encontrar lá na parte continental, vocês vão encontrar lá cial. O que é cial? A camada de cial, silício e alumínio. E o cima é silício e magnésio. O manto, tá? O manto, ele é formado por rochas de elevada densidade. Essas rochas são ricas em ferro e magnésio, certo? Você tem, tá, uma parte do manto, tá? Você tem uma parte do manto que é também chamada de litosfera, tá? Desculpe, gente. Você tem uma parte do manto também chamada de astenosfera, tá? A astenosfera, ela tem uma espessura assim que varia em média de 200 quilômetros, tá? E ela é constituída de um material plástico, né, um estado plástico, tá? E nela se movimentam as placas tectônicas, ou as placas da litosfera, tá? Então, a importância da litosfera, da astenosfera, é porque na astenosfera você vai encontrar o quê? Tá? Ali sobre a astenosfera que você tem lá as placas tectônicas, tá? O núcleo, ele se divide em núcleo interno e núcleo externo, tá? O núcleo interno, tá? Ele é predominantemente ferro e níquel, tá? E ele é uma estrutura, possui uma espessura, assim, em torno de 1.250 quilômetros. Há autores que chegam até 3.500 quilômetros. Esses valores, eles variam, que vai depender do local aonde eles estão medindo. Por exemplo, se você vai medir aqui na América do Sul, onde você tem predominantemente terrenos de origem antiga, né, de idade geológica antiga, evidentemente os números serão menores. Por outro lado, se você for fazer essa medição
em áreas de cordilheiras, ou seja, em terrenos mais recentes, né? Evidentemente que essa profundidade vai ser maior, por conta da questão da ipsometria lá do terreno, ou seja, da altitude, tá? Então, por isso é que vocês vão encontrar essas divergências de autor para autor, tá? O núcleo interno, né, como eu já disse, é ferro e níquel. E o núcleo externo, ele é predominantemente de ferro liquefeito. Ele possui uma estrutura, tá? Em média de 2.250 quilômetros, certo? Variando também, com as variantes também, tá? Uma coisa importante quando a gente fala do manto é a questão das correntes de convecção ou correntes convectivas. Essas correntes, elas são responsáveis pela transmissão da energia térmica em massas fluídicas, ou seja, nada mais, nada menos do que são as correntes de convecções que corresponde aos movimentos do magma, tá? Então, eles acabam, né, movimentando as placas tectônicas. E a movimentação dessas placas tectônicas, dependendo do tipo de movimentação, né, aí a gente nós vamos ter os terremotos, né, os maremotos, os tsunamis, essa coisa toda. Dentro da dinâmica da litosfera, tá? Nós temos assim duas teorias, né, que provam a origem, né, por que os continentes têm hoje essa disposição e, acima de tudo, por que a gente tem essa similaridade nas faixas latitudinais de clima, de vegetação e até mesmo da fauna, né? A gente se embasa em duas teorias. A teoria dos continentes ou teoria da deriva continental, tá? Essa teoria é de um geógrafo e meteorologista alemão, o Alfred Wegener. O Wegener, até onde ele chegou? Ele chegou à teoria em que a Terra, né, era uma só massa. Essa uma só massa, a palavra Pangeia quer dizer uma só terra. Essa uma só terra era rodeada de um oceano, um único oceano, com o nome de Pantalassa. Isso há 225 milhões de anos. Há 200 milhões de anos ocorreu a divisão dessa grande massa em Laurásia e Gondwana. 135 milhões de anos, a gente já tinha os continentes bem delimitados aqui, né? Bem parecido com a estrutura atual. Há 65 milhões de anos, tá? Já na nossa era, a gente já tem aqui, ó, a formação aqui. E no presente, nós estamos assim, certo? Os deslocamentos das placas tectônicas sobre a astenosfera provocaram a separação da Pangeia, um supercontinente em dois grandes blocos, Laurásia e Gondwana. A Laurásia é um bloco de terra que originou a América do Norte e a Eurásia. A Gondwana é um bloco de terra que originou a América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártica. E as placas tectônicas? Bom, elas se deslizam na astenosfera, não acabamos de ver, né? E elas se encontram distribuídas aqui nesse mapa aqui a gente tem assim as principais placas. Existem outras placas menores, tá? Mas aqui a gente vê claramente aqui, ó,
a placa do Pacífico, a placa indo-australiana. Essa área aqui, ó, é a maior área de maior instabilidade geológica do planeta. Então você ocorre aqui vulcões, terremotos, maremotos, tudo nessa abençoada área aqui. Aqui entre a América do Norte e a América do Sul, você teria aqui, ó, essa parte aqui do Caribe, você vai ter também uma área de instabilidade geológica, tá? Que seria o Círculo do Fogo do Atlântico. Do lado de cá, o Círculo do Fogo do Pacífico. Bom, assim sendo, né? A crosta terrestre, ou litosfera, ela é fragmentada em placas tectônicas. As placas tectônicas, tá? Elas representam uma porção, né, da crosta terrestre e que apresentam movimentos. Esses movimentos, eles podem ser convergentes ou divergentes. E esses movimentos, eles provocam instabilidade geológica nas bordas. E aí é o que a gente chama dos tipos de limite, né? Então você tem o limite construtivo, o limite destrutivo e o limite conservativo, tá? Então você tem ali placas com limites construtivos. Ocorre a formação de uma nova litosfera. E como que isso ocorre? Através do afastamento das placas. Elas estão ali unidas, uma vai para um lado, outra vai para o outro. E aquela parte, quando segue cada um em direções opostas, você vai ter ali uma nova área, área litosférica ali, certo? O limite destrutivo, como o nome está dizendo, né? Vai destruindo alguma coisa aí, né? Então, ele faz um sentido contrário, né? Na realidade, são duas placas e convergem para a mesma direção. E neste movimento, eles acabam se chocando, as bordas se chocam, provocando os terremotos, os maremotos, né? E por aí vai. O limite conservativo, tá? Eles formam os famosos rift, RIFT, ou falhas geológicas, tá? A gente tem a falha lá de Santo Andreas, na América do Norte. A gente tem o Rift Valley na África, né? Então, como que ocorre esse limite conservativo, tá? Uma placa vai para um lado e a outra também, ela só toca uma na outra. Mas ao mesmo tempo que ela toca, ela se afasta, né? Ó, vai uma para um lado, vai outra para o outro, mas tem essa parte aqui, ó, elas vão acabar o quê? Se afastando. Quando elas se afastam, elas vão provocar o quê? Uma falha geológica, ok? Bem, gente, por hoje é só, certo? Vocês agora irão seguir o roteiro que foi estabelecido, tá? E eu só tenho a dizer para vocês que por hoje é só. Nós vamos aproveitar o momento, né? Assim, o momento, tá? E desejar a vocês, né, extensivos assim aos familiares, né, uma feliz e renovada Páscoa. A gente colocou bem ali, ó, Páscoa é paz. A gente quer paz, né? Paz para o país, paz para o mundo. Com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, beijo no coração de vocês. Fiquem na paz de Cristo.